Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney com a prece inicial, pela nossa irmã Lisete com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney e Franciele. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos respirando profundamente, nos preparando para entrar em conexão com a espiritualidade. Divino Criador, nesse momento sagrado, reunimos em harmonia e amor para iniciar nosso Evangelho no lar, buscando a Tua luz e Tua inspiração, que possamos abrir nossos corações para receber as bênçãos do Espírito Santo, guiando-nos pelos ensinamentos de Jesus Cristo e dos Espíritos superiores. Que esse estudo seja um oásis de paz em nossas vidas, onde possamos fortalecer a nossa fé, nossa esperança, nosso amor, que a presença dos bons espíritos nos envolva, afastando todas as energias negativas e nos concedendo proteção e amparo. Que cada palavra lida, cada reflexão compartilhada nos leva a uma maior compreensão do Teu amor infinito, da Tua sabedoria divina. Que os ensinamentos do Evangelho nos inspirem a vivermos de acordo com os princípios do bem, da verdade, da caridade, para sermos exemplo vivo do amor fraterno. Querido Mestre Jesus, que possamos também lembrar daqueles que estão necessitados de nossas preces e de boas vibrações, enviando-lhes energia de cura e conforto e esperança. Que a nossa intenção seja ser pautada pela caridade, pela compaixão, estendendo a mão aos que sofrem, compartilhando a luz do Evangelho com todos ao nosso redor. Que esse Evangelho nos fortaleça os laços de união e harmonia em nossa família, tornando-nos mais conscientes de nossa missão espiritual, mais comprometidos com o serviço ao próximo. Que a paz do Cristo habite em nossos corações e que possamos irradiar essa paz para o mundo, tornando o lugar melhor para todos nós. Assim seja. Amém e gratidão. Então vamos dar continuidade à leitura do capítulo 103 do livro Vinha de Luz, por Emmanuel. Perante a multidão, e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Está em Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente,
São inumeráveis aqueles que consciente ou inconscientemente recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante a tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Emmanuel. Perante a multidão, nós vivenciamos todos os dias desafios. Tem dias que muitas vezes estamos desanimados, desacreditando que vai melhorar. E com esses pensamentos tomando conta, deixamos de escutar o chamado do Cristo. No dia de Pentecoste, todos os discípulos estavam reunidos e desanimados, mas Deus providenciou sinais que Jesus já havia dito que eles não estariam sós, e desceu sobre os apóstolos línguas de fogo, como relata no texto, onde eles receberam o Espírito Santo, onde começaram a falar a língua de todos os povos, porque assim eles conseguiriam passar a mensagem e todos entenderiam a mensagem. No ato de comunicação, algumas pessoas ficaram maravilhadas, outras zombaram dos apóstolos do Cristo, dizendo que eles estavam bêbados, pois não estavam abertos a ouvir, assim como nós nos dias de hoje. Quando uma pessoa faz tudo dentro das leis divinas, com devoção, são taxados de fanáticos, porque ficamos com vergonha de mostrar nossa escolha de religião ou doutrina. Assim como a doutrina espírita, muitos de nós ainda temos medo de se dizermos espíritas perante aos outros, por medo do que vai vir. A mensagem que nos vem agora é pela espiritualidade dos amigos de luz. Ainda precisamos, como na época de Jesus, uma forma de ser chamados à atenção. A humanidade ainda não está preparada, porque o próprio homem colocou empecilhos com sua própria ganância de ter o poder absoluto sobre tudo e usam o nome de Deus em tudo, contrariando ao que Jesus veio ensinar. Emmanuel vem nos alertar para nós buscarmos o caminho correto e não abrir as portas àqueles que trabalham para as trevas. Muitos chamados e poucos escolhidos.
onde Emmanuel nos fala que raros são apóstolos encarregados de preservar a divina luz. Não devemos hesitar no espírito do serviço. Permanecemos nós como os primeiros apóstolos. Devemos aperfeiçoarmos as qualidades de recepção onde estivermos, porque o Senhor nos chama para o serviço, e sem trabalhadores e intérpretes de seus ensinamentos, isso é impossível, mesmo que muitos não queiram ouvir, pois o objetivo é reforçar a fé daqueles que nos acompanham e assim contagiar o restante, mesmo que venham por curiosidade, porque mesmo os inconscientes recebem os benefícios da celeste revelação. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 103, intitulado Perante a Multidão, ele ressoa como uma mensagem atemporal da jornada espiritual enfrentada pelos discípulos de Jesus no Pentecostes, quando foram agraciados com a revelação da vida eterna. Essa passagem bíblica, Atos, capítulo 2, versículo 13, onde alguns zombavam dos discípulos, serve como um ponto de partida para uma reflexão profunda sobre a dinâmica entre a luz da verdade e as trevas da ignorância. Essa narrativa, ela destaca que, mesmo após o evento extraordinário do Pentecostes, onde um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas de fogo desceram sobre os discípulos, a revelação continua a se manifestar em todas as direções. Essa revelação não se limita a uma época ou a um lugar específico, mas a uma fonte perene de inspiração e orientação para todos os buscadores espirituais ao redor do mundo. No entanto, apesar da amplitude e a profundidade dessas revelações, são poucos aqueles que se dispõem a ser os portadores e guardiões da luz divina. A maioria, influenciada pelas trevas da incredulidade e do materialismo, zomba e ridiculariza aqueles que se dedicam à causa espiritual. Como os discípulos no Pentecostes, os seguidores sinceros do caminho do Cristo são frequentemente incompreendidos e até mesmo desprezados pelos que estão imersos na superficialidade da vida material. Os zombadores veem a dedicação dos discípulos como uma forma de embriaguez espiritual, incapazes de compreender a humildade, a fraternidade e a fé que os motivam. Para eles, a abnegação é sinal de fraqueza e renúncia, vista como incompetência, e a fé interpretada como loucura. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, ele encoraja os buscadores espirituais a não desanimarem, a permanecerem firmes em seu propósito de servir ao Senhor da vida. O chamado para o serviço transcende as críticas, as zombarias da multidão. E assim como os primeiros apóstolos, os discípulos contemporâneos são chamados a se posicionar nas praças da vida e ainda onde a diversidade de experiência e perspectiva se manifesta. É nesse contexto, meus irmãos, que aprimora suas habilidades receptivas, tornando-se instrumentos de voz divina, mesmo que os incrédulos os ridicularizem. A mensagem central do capítulo é um convite à perseverança, à coragem diante das adversidades. Ao serviço do Senhor da vida requer uma disposição constante para enfrentarmos as críticas e oposições, mantendo-nos fiel à verdade e ao propósito espiritual. E assim como os discípulos no Pentecostes, os verdadeiros buscadores espirituais são chamados a ser portadores da luz em meio às trevas. Mesmo que isso os coloque em conflito com as normas e as expectativas da sociedade ao seu redor. Gratidão. Desde que nos encontramos na Terra, estabelecemos comunicações com os seres da dimensão espiritual, dialogando com os espíritos dos antepassados que vinham nos orientar. Os portadores dessa possibilidade
Eram tidos como seres especiais e privilegiados. Porém, ser esse intermediário entre o mundo visível e invisível, que chamamos de médium, é acima de tudo, uma possibilidade de servir. O portador dessa faculdade precisa ser um bom servidor. Precisa encontrar a melhor forma de ser útil com a faculdade que recebeu. Tratando-se de um talento, quantos talentos cada um de nós recebeu? Quantos talentos devolveremos ao nosso Senhor ao final da jornada? Se observarmos a natureza, veremos que a terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que preserva a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem se converter em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor da nossa marcha evolutiva. Eis então o convite da vida para que amparemos o nosso próximo, encontrando nessa ação a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento mediúnico. Não esperemos, no entanto, o toque da inteligência estranha à nossa, para nos transformarmos no canal da alegria e da fraternidade, o benefício dos outros e de nós mesmos. Sirvamos hoje, sirvamos agora. Entendamos de que forma podemos ser, em cada situação da vida, médios da boa nova, da compreensão ou da paz. Somos instrumentos do progresso no mundo, ao mesmo tempo que realizamos o nosso próprio aperfeiçoamento. Sirvamos onde quer que estejamos, principalmente longe dos holofotes do mundo, longe do reconhecimento das pessoas, longe de tudo aquilo que possa nos iludir, afirmando que somos mais do que realmente somos. Tenhamos cuidados e atenção com a vaidade, com o exibicionismo. Divulguemos o bem que façamos, apenas se isso servir como incentivo para que se multipliquem novas iniciativas. Não tenhamos medo de pedir ajuda, ou de dizer que não conhecemos isso ou aquilo. Não temamos a ignorância das coisas. Melhor uma ignorância assumida, contornada de humildade, do que uma sabedoria falsa, com máscara de vaidade. Sejamos médios do amor, amor maior, onde quer que estejamos. E nos momentos em que possamos servir como intermediários entre os espíritos e o mundo corporal, sejamos humildes, simples, respeitosos. Busquemos ajudar, busquemos aprender. Cada espírito que bate à porta da mente, desejando se manifestar, tem um objetivo, traz uma lição para nós, um recado e um sinal. Nada na natureza é fruto do acaso. Há lições jorrando em abundância para todos. Dessa forma, tenhamos em mente que ser médium não é simplesmente se fazer veículo de fenômenos que, de um modo geral, transcendem a compreensão do comum dos homens. Acima de tudo, é indispensável que entendamos, na faculdade mediúnica, a possibilidade de servir. Gratidão. Emmanuel enfatiza que não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à reverência e à ironia diante da verdade, pois é muito mais fácil o ser humano fugir de suas responsabilidades perante as leis moral e evangélica. E Emmanuel continua: não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Então compreendemos que é um desafio a renúncia de nossas mazelas e a aceitação das circunstâncias, ainda mais quando há situações que fogem do nosso controle. Perdemos a fé e a confiança, porque exige humildade para que as situações aconteçam de acordo com os desígnios do Senhor. Situações de todas as ordens, desafios e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, que exigem de nós resignação, a prática do bem e da fraternidade. São os poucos que conhecem e compreendem a verdade trazida pelos nossos mestres Jesus. Para quem atende o chamado para cumprir com o serviço, não deixem se esmorecer com críticas, seja os intérpretes do Senhor, através do exemplo no dia a dia, pois são os exemplos que dizem mais que as palavras. Com certeza fará diferença influenciando muitos, lembrando que cada indivíduo tem algo de bom a oferecer. Na Alvorada Cristã, Neo Lúcio, no capítulo
somos chamados a servir, diz que se cada árvore produz, segundo a sua especialidade, a benefício da prosperidade comum, lembramos-nos de que somos todos chamados a servir na obra do Senhor de maneira diferente. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bem que produz e cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução de nosso dever onde estivermos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Que esse estudo de hoje possa clarear nossas mentes, possa nos motivar à prática do bem, da fraternidade, que essa luz do Evangelho possa trazer paz para cada família, para o mundo, e que possamos seguir o ensinamento de Jesus segundo os desígnios do nosso Mestre. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar nosso estudo de hoje. Que assim seja.